Olá, olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas extraordinárias. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo e significado na presença de Deus. Nesta noite, 27 de outubro de 2021, eu vou entregar exclusivamente para você e sua família a sexta mensagem do seguinte tema: a Bíblia e o VACOG, os 5 sentidos: visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Pense nesse sentido. Não basta ver, você tem que ver com clareza. O que você está vendo? Qual o nível da sua visão? Só para você ter uma ideia, a forma como você vê a vida, o que você diz e pensa, diz muito sobre quem você é. Quanto mais gentil você puder ser nos momentos nos quais parece impossível, maior transformação você verá na sua vida e nas dos outros. Eis o poder da gratidão. E eu fico pensando, temos o dever cristão de encorajar uns aos outros. Muitas vezes uma palavra de elogio, agradecimento, apreço, o ânimo manteve o homem de pé. Pense no sonho que você quer realizar. Ser cristão é mais do que apenas uma conversão instantânea. É um processo diário pelo qual você se torna mais parecido com Cristo Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 5, versículos 19 e 20. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. A Bíblia diz: eu acredito. Você consegue aqui agora imaginar cada detalhe da palavra de Deus. Não deixe de fazer parte disso. Se esse é um bom momento para você, aqui agora, você pode acomodar seus sentimentos suavemente. Ouça. Meu Deus é muito bondoso e deu a você a coragem para prosseguir. Esse dia
foi feito e planejado exclusivamente para você conquistar tudo o que Deus lhe disse. Na verdade, você sabe. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 44, no versículo 5, e a Bíblia diz, e eu acredito: e disse-me o Senhor, filho do homem, pondera no teu coração e vê com os teus olhos, ouve com teus ouvidos, tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis. Você consegue imaginar cada detalhe? A Bíblia e o VACOG faz sentido para você. O dia de hoje vai ficar marcado na história de sua vida. Você pode agir rápido. Desafios movem as pessoas, que movem o mundo. Esse é o nosso objetivo: estar no lugar que nos desafiamos na prática todos os meses. E esta é a sua oportunidade de fazer parte de tudo isso. Hoje você vai deixar para trás todas as velharias e padrões que sufocavam a sua mente e suas emoções para finalmente se tornar uma nova pessoa em Cristo Jesus, ampliando o VACOG e amando a palavra de Deus em todos os momentos de sua vida. Você consegue imaginar cada detalhe? A palavra de Deus vai ativar em você a resiliência e ampliar o VACOG. Deus vai fazer a mudança acontecer aí dentro de você. Pense nesse sentido. Eu tenho certeza que essa mensagem vai mudar a sua forma de buscar seus objetivos. E digo ainda mais: o seu primeiro passo é se permitir ver, sentir e perceber esse momento agora. Se você quer a ajuda do Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias de Israel, pode ter certeza que sua vida será transformada. Eu sei que sei, você sabe que sabe. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você consegue ver essa transformação? Se você é discípulo do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Israel, você pode aqui agora ser diferente quando entender o poder de ressignificar, ampliando o VACOG. E eu fico imaginando, ainda temos o sexto sentido, o psicológico, o sentido da alma, psique grego. A alma é a vida individual de cada pessoa, sua experiência pessoal de vida. Cada pessoa é uma alma,
com uma personalidade única. A alma é a parte que sente emoções, raciocina e tem vontade, interpretando a experiência física do corpo. A alma é a parte da criatividade, a inteligência, as emoções, as decisões. Eu fico pensando, é muito importante cuidar da alma. A alma precisa resistir à natureza pecaminosa, sujeitando tudo à vontade de Deus em Cristo Jesus. E a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A Bíblia diz, e eu acredito. Se a sua alma está sujeita a Deus, você terá uma vida correta e completa. Você consegue imaginar cada detalhe. E te digo mais, o sétimo sentido, o espiritual. Deus usa esse sentido, o espiritual, para se revelar a mim e a você. Se o espírito do homem estiver morto, separado de Deus, então esse homem fica impossibilitado de conhecê-lo, salvo se o próprio Deus o vivificar através do novo nascimento operado pelo Espírito do Eterno, ou Ruach Hashem, ou Ruach HaKadosh, Espírito Santo. Você consegue imaginar? A Bíblia e o Vaticano, o sexto sentido psicológico, o sétimo sentido, o espiritual. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Você consegue agora imaginar cada detalhe da palavra de Deus revelada a mim e a você? Eu fico pensando, você vai descobrir hoje o jeito certo de resgatar a sua melhor vida com o VACOG, e o sentido psicológico e o espiritual, santificando tudo a Cristo. Então, pense nesse sentido, entenda finalmente o que você deve fazer para se livrar das amarras e desfrutar de tudo aquilo que já te pertence e é seu por direito. Dessa maneira, sua família também vai ter a oportunidade de se tornarem pessoas melhores, e elas podem ser transformadas de uma maneira que vão gostar e dirão: isso é extraordinário. A Bíblia e o VACOG e o espiritual e o psicológico, você consegue imaginar aqui agora cada detalhe dessa transformação? Deus ordenou que você fosse resiliente, e não foi poucas vezes. Deus ordenou que você
fosse resiliente, e não foram poucas vezes. A palavra resiliência é oriunda do latim resiliens, que significa voltar ao estado normal. Pense nesse sentido. Na psicologia, resiliência pode ser compreendida como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, vencer obstáculos pessoais ou sociais e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Resiliência cristã é a capacidade de manter-se firme diante das lutas enfrentadas por nós cristãos. Eu fico pensando, você pode dar um novo significado, outro sentido para uma situação ou momento da sua vida em que deseja fazer grandes mudanças positivas em sua trajetória. Pense nesse sentido. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. A Bíblia diz, e eu acredito, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Você aqui agora consegue imaginar cada detalhe da palavra revelada de Deus? Pense nesse sentido. Você já parou ou você já reparou quantas coisas diferentes seu corpo é capaz de fazer? O seu corpo alcança porque a sua mente acredita. Você pode perceber no ambiente, vendo, ouvindo, cheirando, apalpando, sentindo sabores. Você recebe informações sobre o meio que lhe cerca. Ao processá-las em seu cérebro, você as interpreta, sejam como sinais de perigo, sensações agradáveis ou desagradáveis. Você aqui agora consegue imaginar cada detalhe? A Bíblia e o VACOG e o sexto sentido, o psicológico, e o sétimo, o espiritual. Veja aqui agora alguns exemplos. A resiliência de Josué, o sentido espiritual. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 9: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você consegue imaginar cada detalhe da palavra revelada de Deus? Você precisa de resiliência cristã para liderar conforme a vontade de Deus. Você precisa de resiliência cristã para obedecer a Deus. Você precisa de resiliência cristã para cumprir o seu chamado mais profundo. Você precisa de resiliência cristã para amar a sua família. Você precisa de resiliência cristã para permanecer firme no ministério. Pense
nesse sentido. Você precisa de resiliência cristã para ampliar o VACOG visual, auditivo, sinestésico, olfativo, gustativo e ainda o sexto sentido, o psicológico, e o sétimo sentido, o espiritual. Você consegue imaginar cada detalhe? Veja aqui agora a resiliência de Paulo, o apóstolo, no sentido espiritual. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9: E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não cales. Você consegue imaginar? A Bíblia diz, eu acredito. Você precisa de resiliência cristã para fazer a obra missionária, manter a paz em meio às tormentas da vida. Persevere, seja resiliente. Você aqui agora consegue imaginar cada detalhe. A palavra revelada é Deus. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pense nesse sentido. É verdade que a vida te proporciona muitas surpresas, nem todas agradáveis. Portanto, ser resiliente constitui-se um desafio constante para você. Uma pessoa mansa e humilde é aquela pessoa que tem tanta certeza que o poder pertence a Deus e que o Senhor está no domínio e que ele não precisa lutar com a sua própria força. Ele precisa da resiliência da palavra de Deus liberada pelo Senhor. Pense nesse sentido. Uma pessoa resiliente, pela força dos olhos da esperança, afirma pela fé que dias melhores virão. Com Jesus Cristo, o Filho de Deus, não há dúvida que somos mais do que vencedores, resilientes. A Bíblia diz em Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A Bíblia diz, e eu acredito, isso é maravilhoso. Eu fico pensando, qual é a velocidade com que você conquista a resiliência? O apóstolo São Paulo nos diz algo significativo com relação a esse assunto em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 10. Ouça, a Bíblia diz, e eu acredito: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você aqui agora consegue imaginar cada detalhe? Pense nesse sentido. A Bíblia diz, e eu acredito, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus.
não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A Bíblia diz, e eu acredito, o escritor aos Hebreus diz, em Hebreus 4, versículo 15 e 16, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você consegue imaginar cada detalhe da palavra de Deus? Gostou da mensagem? Eu estarei aqui te esperando no próximo significado na presença de Deus. Falta pouco, somente 7 dias para ouvir mais sobre a sua transformação, ampliando o vacode visual, auditivo, sinestésico, olfativo, gustativo e ainda o sexto sentido, o psicológico e o sétimo sentido, o espiritual. Dando os pensamentos, muda-se a vida. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. Pense nesse sentido. Você consegue aqui agora imaginar cada detalhe? Eu te abençoo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, em Cristo Jesus.